Deus seja louvado, seja muito bem-vindo você que está nos visitando, sinta-se em casa, saiba que você é muito bem-vindo e a sua presença nos alegra demais. Deus é bom. Para quem não sabe, nós estamos, durante os cultos de ceia, falando dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar especificamente do 5º mandamento da lei do Senhor. Eu peço que você, portanto, abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, pode ser o aplicativo do celular também, Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, nós vamos ler apenas o verso 12. Eu peço que você, por favor, se coloque de pé para nós lermos a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, lemos de pé, nós estamos instruindo o nosso coração a reverência que eu e você devemos ter pela santa palavra de Deus. Êxodo 20, verso 12, bem conhecido de nós todos, eu creio, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar mais uma vez? Bendito Pai, a Ti nós rendemos graças pela Tua santa palavra, sagradas escrituras, que é a verdade, Pai, que tem que guiar os nossos pés, que é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Que mais uma vez, segundo as Tuas ricas misericórdias, o Senhor, através da Tua palavra, Pai, vem falar conosco. Tem misericórdia da minha vida aqui, como pecador que proclamo, seja proclamado o Teu Evangelho com fidelidade. Tem misericórdia de cada um de nós como ouvintes, que nós nos tornemos praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. E que o nome de Cristo em tudo seja exaltado, engrandecido e adorado no nosso meio. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado. Amém. Obrigado, você pode sentar. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor te dá. Esse mandamento de honrar os pais, ele é o primeiro mandamento na lista dos mandamentos, ama o teu próximo. Porque, segundo a Torá são os livros da lei, os 5 primeiros livros da lei, também conhecidos como Pentateuco. Os judeus, na época de Moisés, na época em que isso aqui aconteceu, que foi redigido, eles acreditavam que o filho que não se submetia à disciplina dos pais, ele não tinha lugar, não tinha direito na comunidade do povo de Deus, e um filho insolente, pela lei, ele podia ser apedrejado até a morte. Então, para o judeu, esse mandamento, na verdade, todos os mandamentos eram muito importantes. Mas essa é a consequência de não cumprir, o mandamento. A palavra honrar, no original, em hebraico, ela significa peso ou glória. Ou seja, o que o texto está falando? De que honrar alguém é reconhecer essa pessoa com muito peso, um peso de autoridade. Desse modo, então, honrar os pais é simplesmente dizer: meus pais são preciosos, meus pais têm valor. Isso no ambiente pactual, do pacto da graça, entre o povo da aliança, os pais terrenos, pela Bíblia, eles são considerados como representantes do Pai Celestial. Então, honrar alguém envolve uma atitude dos nossos corações. De novo, honrar os pais é simplesmente considerá-los muito preciosos. Porque, afinal de contas, eu acho que você vai concordar comigo. Se nós não honramos os nossos pais a quem nós vemos, dificilmente nós vamos honrar a Deus Pai que não vemos. O 5º mandamento, é importante também a gente saber que ele é uma transição. É uma transição, é ele que divide a primeira tábua da segunda tábua da lei. Porque a base da primeira tábua foi o primeiro mandamento. Então, a base do segundo, de todos os próximos mandamentos, é esse 5º mandamento.
Quando ele diz honra teu pai e tua mãe, ele é simplesmente o alicerce onde o amor ao próximo é edificado. É isso que a palavra está dizendo. Por quê? Porque o relacionamento com os nossos pais, ele, quando tudo vai bem, tem que ser o mais amigável relacionamento e o mais importante de todos. É o primeiro de todos os relacionamentos humanos. E esse relacionamento com pai e mãe é o que molda o jeito como eu e você nos relacionamos com as outras pessoas. E Deus usa essa relação com os nossos pais para nós aprendermos desde cedo o que é ter alguém com autoridade sobre as nossas vidas, o que é ouvir alguém com sabedoria, o que significa de fato honrar pessoas. É o que ele ensina basicamente. Agostinho de Hipona disse algo bem interessante. Ele falou: se alguém deixar de honrar os seus pais, será que existe alguém que ele respeite? Para a gente pensar. Então, com os pais, é com eles que nós aprendemos, em poucas palavras, a convivermos com as outras pessoas. Com eles, nós aprendemos essas estruturas de autoridade que o mundo nos oferece. Então, é na família que nós aprendemos sobre obedecer, respeitar. E se a família é boa, uma família decente também, é justamente no núcleo familiar que eu e você aprendemos a base sobre o verdadeiro amor e o que é proteção. Só que a verdade, meus irmãos, é que eu e você, todos nós, temos uma dificuldade em cumprir esse quinto mandamento. Porque a nossa natureza de pecado, simplesmente, ela não deseja se sujeitar a ninguém. O Catecismo de Heidelberg, que é um dos documentos de fé históricos muito importante, faz uma pergunta que é a seguinte: o que Deus exige no quinto mandamento? E ele responde que eu devo prestar toda a honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos os meus superiores. Devo me submeter a boa instrução e disciplina com a devida obediência e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas suas mãos. Então, os 4 primeiros mandamentos, eu falei disso, você que tem acompanhado essa série de mensagens, os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus, de como eu e você devemos adorar a Deus do modo que Ele prescreve, com diligência máxima, dando honra e glória que é devida somente a Ele. Já os próximos 6 mandamentos, então, a partir de hoje, nós vamos ver que esses outros mandamentos, eles tratam das nossas obrigações com o próximo. Mas quem é o nosso próximo? Os próximos mais próximos das nossas vidas é papai e mamãe. Essa segunda tábua da lei, ela diz respeito, então, aos relacionamentos humanos. Por isso, começa com uma ordem bem específica, categórica, de honrar pai e mãe. Porque toda a família, de novo, é a base de todos os relacionamentos humanos. Mas como nós podemos, então, obedecer o quinto mandamento? Eu e você, nós precisamos entender esse relacionamento de honrar pai e mãe como um modelo de qualquer outro relacionamento, ou um modelo para qualquer outro tipo de relacionamento com autoridades que nós vamos ter e temos nas nossas vidas. Por exemplo, lá em Hebreus 13:17, o autor diz o seguinte, que nós devemos obedecer aos nossos líderes na igreja e nos submeter a eles. Em 1 Pedro 5:5, você vai encontrar que os homens mais jovens devem se sujeitar aos anciãos. Em Romanos 13, nós vemos que devemos estar sujeitos às autoridades de governo. Tito, Paulo escreve para Tito, capítulo 3, verso 1, que nós temos que ser submissos aos governantes e às autoridades. Em 1 Pedro 2,17, vemos que eu e você devemos, acima de tudo, honrar a Deus e também ao rei. Mas o propósito desse mandamento, então, está vendo? A gente vê ele no seu rudimento, honrar pai e mãe, mas o que o Senhor está falando para o seu povo e para nós aqui, ele amplia a nossa visão. O propósito dele é preservar uma ordem civil de obrigações entre inferiores e superiores. Basicamente, é disso que ele está falando. Então, ele usa a estrutura básica de autoridade nesse rudimento, quando ele fala da família. O núcleo da autoridade.
esse mandamento, ele inclui, quando ele fala de superiores, os pais, obviamente, fala de tutores, guardiões, governantes, mestres, professores, ministros do evangelho, oficiais locais, oficiais municipais, estaduais, federais e os idosos na sociedade em geral. Ele nos traz essas obrigações. Só que os superiores também têm obrigações sobre os seus inferiores. Todo superior tem a obrigação de governar e defender. Então, assim como um pai, ele exerce a obrigação, cuidando dos interesses dos filhos, os outros superiores, qualquer pessoa que tem uma autoridade na sociedade, devem buscar o bem de todo aquele que serve. Então, os melhores governantes que a gente vê na história da humanidade foram aqueles que eram servos. Bons governantes são aqueles que defendem melhor aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Então, o quinto mandamento nos ensina muito disso. E Paulo, ele subscreve, ele lembra desse quinto mandamento no Novo Testamento, lá em Efésios 6, quando ele diz, do verso 1 ao 4, filhos, ele está ecoando esses ensinamentos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí ele continua, verso 5, quanto a vocês, servos, algumas versões vão falar escravos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Olha como Paulo ele amplia, porque aqui, quando ele fala de escravo ou servo, Paulo está falando daqueles que serviam na casa de um senhor. Veja, quando a Bíblia fala da palavra escravo, aqui no contexto do Novo Testamento, ele está falando de um empregado. O escravo do Novo Testamento, ele não era vítima de uma injustiça racial, ele era beneficiário de uma justiça econômica, vou explicar. Aquele que adquiriu uma dívida, por exemplo, de uma fazenda difícil de ser paga, ele poderia pagar a sua dívida trabalhando na casa do Senhor até pagar essa dívida. Ele e a sua família podiam servir o seu Senhor, então por isso eles eram conhecidos como servos ou escravos. E depois que essa dívida fosse paga, eles estavam livres. Só para a gente deixar bem claro isso. Segue o verso de Efésios, o texto, o 6 fala o seguinte, não servindo, falando para os servos, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para os homens. Verso 8, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Trazendo para a nossa realidade, nós que trabalhamos, ele está falando o seguinte, quando nós servimos nossos senhores terrenos, temos que servi-los como se servíssemos o Senhor. É para o Senhor que nós fazemos essas coisas. É para o Senhor, é para a glória de Deus que nós vivemos, existimos e nos movemos. Então, no nosso trabalho, quando nós trabalhamos com diligência, com dedicação, nós temos que fazer, não porque nós queremos ganhar elogios ou tapa nas costas dos nossos empregadores. Nós fazemos isso porque queremos honrar a Deus. Deus se agrada quando nós nos dedicamos, né, como disse Martinho Lutero, talvez alguns conheçam a história, para o sapateiro, como eu posso fazer? Ele perguntou, sapatos que glorificam a Deus. Ele falou, faça o melhor sapato possível que você puder fazer. Então, todo o trabalho que o Senhor coloca em nossas mãos, toda pessoa como autoridade que está sobre a nossa vida, é Deus que instituiu. Vamos fazer as coisas como para o Senhor. Então, nós temos que usar o nosso tempo com eficiência no nosso trabalho, fazer tudo com excelência. Mas, para nós, os cristãos, o trabalho que mais agrada a Deus é quando eu e você nos dedicamos, nos empenhamos
no estudo, na leitura e no deleite das Escrituras, e quando você, papai, você, mamãe, ensina os seus filhos. Quando você ora com a sua família, esse é o trabalho que mais agrada a Deus. Então, o texto de Paulo de Efésios não termina só com os empregados. Ele ainda fala no 9: vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está onde? Nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Paulo está falando que Deus é justo, Ele trata todas as pessoas de forma igual. Deus é imparcial, Ele trata de igual forma o empregador e o empregado, o milionário e o operário. Ele trata todas as pessoas da mesma forma. João Calvino, ele insiste que a honra exige 3 coisas. Guarda essa: reverência, obediência e gratidão. Mas você já parou para pensar o que é que de fato tem impedido a nossa sociedade e as nossas vidas? O que tem nos impedido de honrar, de cumprir com esse 5º mandamento? Eu quero apontar aqui 3 problemas e, obviamente, que no final eu trago uma solução. O que nos impede de cumprir o 5º mandamento? Primeiro, eu tenho para mim, que é o culto à juventude. Quem já viajou e teve oportunidade de viajar para fora do Brasil, né, talvez tenha observado o que eu vou falar. Eu não fui para esses lugares, mas aqui é um ato profético, estou brincando. Eu gostaria de ir para Londres, Lisboa, Praga, Pequim, Nepal. Esses lugares, o que eles têm em comum? Na cultura deles, nós encontramos um profundo respeito comum que esses povos têm pelos idosos da sua sociedade. Mas a verdade é que em grande parte do mundo, principalmente nos Estados Unidos, e não é diferente, no nosso Brasilzão, nós vivemos um culto à juventude. Os nossos dias, meus irmãos, são consumidos por uma paixão da juventude. A nossa sociedade moderna, atual, aplaude e exalta a imagem da juventude. E eu não estou falando isso só porque eu estou quase chegando daqui a pouco, quem sabe, se Deus permitir, na meia-idade. Eu estou falando o que a Bíblia nos mostra. Alguns ficam chocados que acham que eu tenho menos de 40. É o formal. Gente, a nossa sociedade exalta, bota o jovem lá em cima. Bacana é ser jovem, jovens dinâmicos, jovens ousados, startup e coisa e tal. Todo mundo quer ser o Elon Musk, que não é tão jovem assim. O Zuckerberg, que também já não é mais tão jovem assim. O jovem de hoje, essa é a triste verdade, despreza os mais velhos. Despreza os mais velhos e ele se esquece que daqui a pouco, se Deus permitir, ele também vai ser um idoso. Tem uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, ele aponta que até 2060, o Brasil vai ter mais idosos do que jovens. Muitos países estão envelhecendo, e o Brasil está para esse caminho também. Diz o IBGE que desde 2019, no Brasil, nós temos mais idosos com mais de 60 anos do que crianças até 9 anos. Estamos amadurecendo. É a palavra mais bonita, né, irmãos? E é verdade. Estamos amadurecendo. Então, guardar o 5º mandamento é respeitar e dar reverência àqueles que sabem mais do que a gente, que têm mais experiência do que a gente, que estão há mais tempo no caminho do que nós, do que eu e você. Então, como cristãos, nós deveríamos tratar os nossos idosos. Eu não estou falando só dos nossos parentes, nossos pais. Tratar os nossos idosos com mais respeito e dignidade. Não vou ouvir nenhum aleluia aí, irmãos. É verdade. Nós temos que honrá-los como sendo os nossos tutores, honrados no lar, na academia e da cultura. Eles têm que ser honrados, porque isso é bíblico. Só que ao mesmo tempo, a obrigação dos idosos, dos mais experientes, exercendo a autoridade que o Senhor lhes dá, é sempre darem o bom exemplo para nós.
é sempre nos advertir com sabedoria, com graça. Você já percebeu como os mais velhos vivem numa outra rotação? No nosso prédio, lá onde a gente mora, tem bastante idoso. E tem agora uma leva dos adolescentes, que eram crianças que cresceram. E é curioso, o adolescente quando entra no elevador, eu converso muito, sabe aquelas conversas de elevador? Ele entra agoniado e sempre com o celular na mão, e às vezes se cola no canto do elevador e mal dá um bom dia. Parece que a vida dele... Nós temos visto hoje muita gente cada vez mais nova sofrendo de síndrome de pânico, ansiedade e estresse e coisa do tipo. Já os velhinhos do meu prédio, eles não estão com o celular na mão, eles olham no olho, a gente conversa. Eu gosto de fazer pergunta e ouvir. Se você não pratica isso, preste atenção, ouça os idosos que te cercam. É bacana. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, quando foi que nós, na nossa sociedade, decidimos que os nossos idosos não têm muito para nos oferecer? Tá velha. Museu. Quando foi que a nossa sociedade esqueceu do valor que era dado para os idosos em toda a história? Eles eram considerados os sábios, os filósofos, em várias culturas do mundo. Quando foi que a gente esqueceu disso? Na nossa cultura hoje, que é egocêntrica, individualista, nós deixamos, olha, isso é muito forte, nós deixamos as obrigações do passado numa casa de repouso, e temos a tendência de deixar as nossas obrigações com o futuro. Não vou pensar muito, deixa rolar. A gente negligencia essas coisas. Então nós não estamos olhando de fato para a importância, para o valor das coisas do passado. E na verdade, a gente está pouco se lixando com o futuro. Nós caminhamos nos nossos dias, meus irmãos. Como diz a música do Zig Marley, que é o filho do Bob Marley. E olha que eu nem gosto de reggae, mas eu achei bem interessante dessa música do Zig Marley, que chama Tomorrow People, o povo do amanhã. Ele diz assim na música: povo do amanhã, onde está o seu passado? Povo do amanhã, quanto tempo você vai durar? Povo do amanhã, você não conhece o seu futuro? A nossa sociedade caminha dessa forma, sem dar valor para a nossa história, sem se preocupar com o nosso futuro. Nós andamos muito atarefados, como crianças mimadas, distraídas, com brinquedos interessantes demais. Nós estamos muito ocupados com o nosso próprio bem-estar hoje. Então, o segundo questionamento é: o que nos impede de cumprir o quinto mandamento? O culto ao agora, o culto ao hoje. Sabe, tem um negócio que chama existencialismo, que é um veneno na sociedade, porque o existencialismo foi o que tirou o nosso foco das grandes questões da vida, do nosso relacionamento, das coisas que realmente importam. O existencialismo tirou a nossa atenção para as grandes questões importantes da vida, que são elas: Deus, família, comunidade, passado e futuro. O existencialismo, ele exige respostas imediatas, individuais. Nós vivemos o individualismo. É muita gente se perguntando: quem sou eu? Né? Tem essa crise ridícula de identidade, de sexualidade. É ridícula. Tem gente se perguntando: por que eu estou aqui? Tem gente se perguntando qual é o sentido da minha vida. As pessoas precisam cada vez mais do Evangelho. E por causa desse individualismo, do existencialismo, do homem centrado no seu umbigo, nós não estamos simplesmente caminhando nos passos do existencialismo. O homem moderno está caminhando nos passos do desespero. Desespero, porque o homem moderno, e muitos de nós, infelizmente, temos dado o significado para a vida simplesmente no acumular riquezas, fazer amigos online, gente que a gente nem conhece, nem tem intimidade. Quantos seguidores você tem? Quantos likes eu ganhei hoje? E bons negócios, riquezas, amigos e bons negócios. Nós queremos fazer muito dinheiro nessa vida, para gastar tudo aqui hoje, viver o hoje, o melhor dessa terra. Tem gente que usa até verso bíblico, para defender a sua cobiça maldita.
Infelizmente, meus irmãos, esse é o raio-x do homem moderno, sendo ele não cristão e também cristão. Então, segundo a cultura existencial que nós vivemos, nós nos encontramos tão ocupados com a nossa própria felicidade, com a nossa paz de consciência, parece que nós não temos tempo mais para valorizar a nossa história, o nosso passado, e nem se preparar para o nosso futuro. Nós desonramos, temos a tendência de desonrar as gerações passadas. Só que como cristãos, nós temos a resposta para esse problema terrível. Imagina essa cena, não seria maravilhoso que as pessoas entrassem na nossa igreja, não vamos falar dos outros, vamos falar da nossa, encontrassem o oposto disso tudo que eu estou falando até agora. Imagina se nós tivéssemos aqui projeção, cartazes, dizendo, aqui é um lugar onde nós valorizamos os idosos, nós valorizamos a idade e procuramos aprender com a sabedoria dos nossos anciãos. Na verdade, não precisa botar cartaz, tem que ser a prática da nossa vida. Devia ser assim. Nós, enquanto cristãos, deveríamos caminhar assim. Por quê? Porque a nossa religião, o cristianismo, é totalmente comprometido com a história. Totalmente. Desde a criação, no Gênesis, desde da preservação da humanidade, até o drama da redenção, onde nós vemos o ápice na vida de Jesus. Um carpinteiro judeu que morreu e ressuscitou para perdão de pecados, sendo ele Deus encarnado. Essa é a história. Essa é a história mais importante de todas. Uma história que não foi inventada. Uma história que não muda. Ela não é uma fábula, não é uma história da época que foi inventada por pescadores, malucos, bicho grilo, hippie da época de Jesus, ou as prostitutas a quem ele amava tanto. Não, porque nem pescadores, nem prostitutas tinham a mania de inventar histórias para dar significado para a vida. Não, é uma história verídica, é real. O cristianismo é real. Ele não depende, a nossa religião não depende de relatos. Temos essas raízes na história, mas ele não depende simplesmente dos relatos. Não tem problema a gente pesquisar, ver vídeo, relatos antropológicos, né? Acharam um pedaço da arca, coisa do tipo. Não depende de relatos, mas de atos divinos, os atos de Deus, de amor, perdão, misericórdia, expiação. Esses atos de misericórdia, da graça de Deus, é que estão arraigados na história, a história do relacionamento de Deus com o seu povo. Mas isso não é tudo. O cristianismo está arraigado no passado, mas não é tudo, porque ele também nos dá uma visão de futuro, porque desde a criação, a cristandade, o cristianismo, vem conduzindo todas as coisas, passado e presente, num curso contínuo e dinâmico da misericórdia, ou seja, da história da redenção de Deus para o seu povo. É uma história que não acabou, e a gente já sabe o final dela. E isso tem que ser motivo de expectativa e alegria e esperança em nossas vidas. Deus é soberano, meus irmãos. Ele é tão soberano, tanto quanto o passado, quanto o futuro. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe. E o maior privilégio que eu e você temos é que o Senhor, em sua majestade, glória e misericórdia, nos coloca, cada um de nós, os seus filhos, no palco dessa história. E quando nós desperdiçamos a nossa vida sentados no auditório, simplesmente, estamos desonrando a Deus. Esse cristianismo dinâmico, histórico, presente, que aponta para o futuro, é uma história que nós somos chamados para viver ativamente, dinamicamente. Então nós devemos viver os nossos dias como cada dia das nossas vidas, como uma oportunidade de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, em todo o tempo, em todo lugar. E fazendo isso, nós estamos antecipando a alegria verdadeira que vamos ter quando o Senhor Jesus voltar e vai fazer novas todas as coisas. Nós temos um grande Deus, não se esqueça disso, temos um grande plano, temos um grande passado e um futuro também grandioso. Tudo isso somado nos ensina que eu e você devemos prestar honra
aqueles que nos ligam ao passado. Olha a dinâmica do verso, honrar pai e mãe. Isso nos ensina que nós temos que prestar honra àqueles que nos ligam ao passado, os nossos idosos. E nos ensina que nós hoje podemos nos ligar ao nosso futuro por meio dos nossos filhos. Irmãos, esse é um assunto bem difícil para mim, mas ele é muito importante. Porque eu fui um péssimo filho, eu desonrei demais os meus pais. Fui o típico vida louca. Não vou entrar em detalhes, se você quiser saber detalhes, a gente conversa no almoço. Mas eu tenho vergonha, eu tenho nojo de quem eu fui. Eu tenho nojo, eu tenho vergonha de o quanto eu desonrei meu pai e minha mãe. Eu tenho raiva que eu desperdicei os meus dias e eu perdi a grande oportunidade de aprofundar num relacionamento com meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 20 e poucos anos e eu não tive a oportunidade de aprofundar num relacionamento com ele. Mas em 2000 o Evangelho da Graça me alcançou. O Senhor misericordioso me deu uma família. Nós temos 2 filhos que nos honram, que nos amam. E eu não tenho dúvida que eles vão cuidar da gente quando nós formos velhos. Eu e a minha gauchinha. Deus é bom. Mas isso é mérito de Cristo. É mérito de Cristo. É graça de Deus. E eu tenho o grande privilégio de ter a minha mãezinha na igreja com a gente. Levanta a mão, mãe, por favor. Tem gente que não te conhece ainda. Essa é a dona Tânia, que me perdoou e me ama. Louvado seja Deus. O terceiro ponto. O que nos impede de cumprir o 5º mandamento? Talvez você já desconfie. É o culto ao eu. Como eu tenho falado, o eu-evangelho. A nossa vaidade, a nossa arrogância. Porque nós temos dificuldades para honrar as autoridades. Você já parou para pensar? Principalmente nós, brasileiros, temos dificuldade de honrar as autoridades. Por quê? A resposta é porque todo homem e mulher tem a ardente expectativa, o desejo mais profundo por exaltação. Assim somos eu e você. Eu gosto dos puritanos, porque os puritanos, talvez alguns aqui se lembrem, mas para quem não sabe, os puritanos foram um dos primeiros colonizadores da Nova Inglaterra, que nós conhecemos hoje como Estados Unidos. Eles eram comprometidos com a Bíblia, eles eram comprometidos com os credos históricos, com as confissões da Reforma Protestante, mas a vida não é um mar de rosas. No meio deles, tinham muitos que abraçavam o espírito do quê? Do iluminismo e o impulso revolucionário dos franceses. Esses homens, naquela época, eles começaram a mostrar um desgosto pela autoridade. Estamos conquistando uma terra nova, eu imagino a cabeça deles, né? O ego inflado. Eles tinham um desgosto pelas autoridades. Então acontece que no final do século XVII, início do século XVIII, muitos daqueles cristãos passaram a rejeitar os credos e as confissões, as liturgias e algumas tradições das igrejas do velho mundo foram se perdendo. Eles queriam desenhar o seu próprio curso da sua vida, eles tinham o ímpeto de interpretar a Bíblia sozinhos, do nada. Alguns já sabem, a gente tem falado que nós somos o povo chamado para ler a Bíblia em conjunto. Lemos a Bíblia na comunidade da igreja local, lemos a Bíblia com os irmãos da história do cristianismo. É importante isso. Não há nova revelação, não tem nada de novo. Então eles pararam de andar dessa forma. E hoje, inspirados por essa confiança, muitos evangélicos têm enfatizado a importância, de novo, dessa geração. Nós somos a geração final, nós somos a geração terminal, nós somos a geração que vamos ver todas as profecias se cumprindo nessa vida. Tem gente caminhando assim. Tem gente caminhando assim. De novo, tremenda arrogância. E você sabe o que a Bíblia diz, né? Que a soberba precede a ruína. Temos visto escândalos. Não vou perder tempo com isso. A arrogância de pessoas que negligenciam o passado e não estão pensando no futuro, querem viver o hoje. E essa arrogância detona, acaba com a nossa atenção.
da importância de que temos que honrar aqueles que vieram antes da gente e temos que defender aqueles que vão adiante. Então, junto com essa tendência de rejeitar tudo que é antigo e estabelecido, surge o individualismo. De novo, o apóstolo Paulo, a Timóteo, na segunda carta de Timóteo 3, 1-5, ele advertiu seu discípulo, seu filho na fé, dizendo o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Paulo está dando o raio-x dos nossos dias. A gente vê que o que vivemos hoje não é novidade, mas ele sabia do que estava falando. Então, no texto de Paulo aqui, nós observamos uma ligação íntima entre o narcisismo, a arrogância, o individualismo, o materialismo, o hedonismo e, de novo, a desobediência aos pais, onde tudo começa. Segundo um puritano, de novo, citando, ele dizia que o ditado popular, cada um por si e Deus por todos, é o ditado mais diabólico que pode existir. Só que nós estamos vivendo dias em que muita gente tem vivido de acordo com esse ditado diabólico. Ele é muito popular na nossa sociedade. Veja, se de fato nós somos criados à imagem de Deus, nós temos responsabilidades, não somente conosco, mas em amar o próximo também. Isso significa que antes de falar mal, meus irmãos, do que acontece lá em Brasília, nós temos que fazer uma análise, um inventário da nossa própria vida. Isso quer dizer que aqueles que deixam os seus pais abandonados em asilos, não devem discutir se o que o governo está fazendo para cuidar dos idosos. Aquelas pessoas que não têm misericórdia, nem compaixão diante de um vizinho que está passando necessidade, não tem direito algum de levantar a voz e protestar contra as injustiças. Isso quer dizer que aqueles que têm insistido que a igreja podia fazer mais pelo pobre, a igreja podia fazer mais pelo idoso, essas pessoas, antes de falar qualquer coisa, têm que se perguntar: o que eu estou fazendo a respeito dessas coisas? Algo que é muito importante, que nós temos que nos lembrar, uma boa definição da igreja, do povo de Deus, é que a igreja é o povo de Deus reunido para adorar. Guarde isso. Nós somos o povo de Deus reunido para adorar e o povo de Deus espalhado para servir. Você sai por essas portas, você e eu continuamos sendo igreja do Senhor Jesus. Então, hoje, nós temos visto nos nossos dias, nas notícias, infelizmente, algumas notícias de abandono, de descaso com idosos, e tem crescido demais o abuso infantil, o abuso de crianças nesse mundo, nos nossos dias. Isso me leva a pensar, fazer um paralelo, que na igreja, quando nós abandonamos, desprezamos ou rejeitamos os nossos idosos, nós estamos desprezando a nossa história, os nossos credos e confissões históricas. E semelhante ao abuso infantil na igreja, é quando eu e você, a igreja do Senhor, falhamos em catequizar as nossas crianças, falhamos em instruir nossos filhos nas Sagradas Escrituras. É um abuso. Então, uma das razões também, diante de tudo isso, porque muitos jovens têm se afastado, têm deixado a igreja, têm raiva da igreja, muitos deles, talvez não seja culpa só deles, é porque a igreja moderna tem falhado em dar respostas para as questões mais profundas das vidas desses jovens. Muita igreja faz muita diversão, balada gospel, um monte de coisa, diversão, entretenimento, para atrair os jovens, quando na verdade eles não precisam de diversão, eles já têm diversão em excesso. Os jovens precisam de respostas, eles precisam de alguém que lhes dê respostas para as suas questões mais difíceis da vida.
Você que é pai, você que é mãe, saiba que pais que honram a Deus buscam imitar a Deus somente, que é o Pai perfeito. Independente da decisão de onde seu filho vai estudar, seja numa escola pública, seja numa escola cristã, seja em casa que você ensina, saiba, pai e mãe, não é dever só da mãe, pai e mãe, você é o único responsável por ensinar o seu filho ao que é bom, correto e justo. Você é o único responsável em indicar o caminho de Cristo para ele. Saiba que você vai ser cobrado disso também, se não fizer. Nós devemos colocar os nossos filhos, essa é a verdade, e a educação deles acima dos nossos entretenimentos, do nosso próprio lazer, inclusive acima do nosso sucesso profissional. Não negligencie seu filho, sua filha dentro de casa, porque você vai ser cobrado disso. Claro que a gente não tem que, como que a gente instrui? Não tem que tolerar a insolência deles, a arrogância. Nós temos sim, esses dias me perguntaram se a varinha é literal, né? Eu respondi que a havaiana é um tipo de uma varinha também. Nós temos que corrigir os nossos filhos. Não puni-los com raiva, com rigidez, na medida certa, com sabedoria. Nós temos que liderar os nossos filhos na correção, porque o pai que ama instrui, diz a Bíblia. Corrigi-los e liderá-los com amor, sempre dando um bom exemplo. E uma instrução paciente. Aplicando para nós, de uma forma resumida, o que nos ensina o quinto mandamento? Bem resumido, honra a quem é devida a honra. Resumindo, falando dos deveres de filhos, os deveres, primeiro, dos filhos em relação aos seus pais. Os filhos devem amar seus pais, reverenciá-los com temor de ofendê-los, com o devido respeito que tem que ter por eles. Que os filhos se abstenham de qualquer coisa que possa entristecer ou ofender os seus pais. Colossenses 3:20 diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Um bom exemplo, o exemplo de Davi. Davi, depois de ter sido ungido para o trono de Israel, foi aquele que continuou pastoreando as ovelhas do seu pai. Outro exemplo bom, José. José no Egito. Lembra? Foi levado como escravo, virou o segundo mais importante do Egito, mandava na bagaça toda, e de repente o pai dele, Jacó, apareceu lá de volta. O que José fez? Se prostrou diante do seu pai e ficou muito feliz em revê-lo. Outro bom exemplo, apesar das pisadas de bola, foi Salomão. Salomão, o grande rei de Israel depois de Davi, o homem mais sábio. Ele, quando a sua mãe veio trocar uma ideia com ele, lá em 1 Reis, a gente vê isso, ele honrou a sua mãe também, se inclinou diante dela e mais, pediu para botar um trono à sua direita. Senta aqui, mãe, deixa eu te ouvir. Isso é honrar pai e mãe. Em segundo lugar, os nossos deveres com os governantes e juízes, a quem Deus estabeleceu acima de nós, temos que honrá-los. Nós devemos obedecer os governantes. Eu sei que o cenário está difícil, esse ano está punk o negócio. Mas, irmãos, toda autoridade é estabelecida por Deus. Deus permite que alguns assumam a autoridade para justiça e outros para juízo. Então, fique tranquilo. Deus é soberano. 1 Pedro 2, 13 e 14, falando das autoridades, diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Em terceiro lugar, considerar os deveres dos servos para com seus senhores. De novo, Paulo aos Colossenses: vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E finalmente, não puxando a sardinha para o meu lado, simplesmente falando o que a Bíblia fala, finalmente, nós temos que honrar os pastores e os ministros do Evangelho, porque Deus também estabelece uma relação de autoridade. Diz o texto de Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Essa honra duplicada, ele está falando que aos presbíteros, veja, somente aqueles que governam bem, que são fiéis e tementes a Deus, a eles é devido uma honra dupla, ou seja, respeito e sustento. Tanto que lá em Gálatas e Coríntios, Paulo repete, depois ele vai falar, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Saiba que quando eu e você somos fiéis nas contribuições do ministério da igreja onde o Senhor nos colocou, nós estamos honrando a Deus e cumprindo a sua palavra. Deus seja louvado por isso, porque nós somos uma igreja generosa. A Deus toda a glória. Irmãos, viu como ficou mais apertado, difícil de cumprir esse 5º mandamento? A gente achava, honrar pai e mãe. A mãe fala, Joãozinho, vai tomar banho. Tá, mãe, já vou, honrou pai e mãe. Não é disso que está falando. Acho que agora você já entendeu, e eu também. O único jeito de nós cumprirmos o 5º mandamento, de honrarmos o 5º mandamento, é imitando o bendito exemplo do Filho perfeito. Jesus, você lê nos evangelhos, ele foi obediente aos seus pais, ele foi cuidadoso da sua mãe, até o momento da sua morte. Jesus foi tão obediente que ele tinha a mesma profissão do seu pai José, e ele cuidou da sua mãe até no momento da morte. Se você nunca leu, leia João 19, 25 ao 27, quando na cruz, o único dos discípulos que está lá, a galera vazou, só ficou João e Maria está do lado dela. Jesus olha para ele e fala, filho, aí está a tua mãe. Ele olha para Maria e fala, mãe, esse é o teu filho. Aí a Bíblia diz que a partir daquele momento, João levou Maria para sua casa e cuidou dela. Jesus se preocupou com a sua mãe. Só que antes de tudo, e muito mais importante, de obedecer seus pais terrenos, de cuidar da sua mãe terrena, Jesus é aquele que em perfeição honrou a Deus Pai em todas as coisas. Um texto que eu amo, João 4,34, Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Mas o texto que você leu comigo do Êxodo, esse 5º mandamento, termina dizendo, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ele não está falando simplesmente de uma vida boa aqui. Esse é um mandamento que vem com uma promessa, e essa promessa é motivação para a nossa obediência. Está falando da vida eterna, porque a terra prometida, Canaã, é uma tipificação do céu, da eternidade. É um encorajamento, essa promessa com um encorajamento para nós obedecermos. Porque devemos honrar pai e mãe e as autoridades estabelecidas por Deus? Resposta, para termos uma vida de paz aqui e a garantia da vida eterna diante do Pai de amor. Mas diante disso tudo, caminhando para o final, de repente, alguém pode estar pensando, mas eu não tenho mais os meus pais vivos. Talvez como eu, você tenha sido um filho, uma filha que desonrou os seus pais e eles não estão mais vivos. Talvez outra pessoa esteja pensando no seu íntimo, ah, pastor, você não conhece o meu pai. Você não sabe o que a minha mãe fez. Calma, take it easy, fica tranquilo. Você pode pensar, ele não merecia o meu perdão. Fica tranquilo, porque você também não merecia o perdão de Deus. Nenhum de nós merecíamos o amor de Deus. Então, diante disso tudo, irmãos, saibam que nós, eu e você, podemos e devemos agradar a Deus, porque Ele é o Deus das famílias. Como? Amando a família de Deus. Jesus, Ele ressignificou o sentido da família quando Ele disse em Lucas 8, 21, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, amados, tem uma oportunidade, na verdade, muitas oportunidades para nós seguirmos esse mandamento. Temos um Pai Celestial que deve ser honrado e temos a família de Deus que nós devemos amar e servir para louvor da glória de Deus.
Que o Senhor nos ajude. Amém.